E agora, temos aqui um momento já há muito aguardado no Filhos e Cadilhos. Durante os meses de junho e agosto partilhamos uma série de reportagens da Bebé Vida, onde podemos perceber o impacto da recolha das células estaminais e como muitas vezes esta recolha que é feita no momento do nascimento da criança pode fazer de facto a diferença. É precisamente para perceber isto em termos práticos, que temos uma convidada muito especial connosco hoje, não em estúdio, mas em Skype, porque as tecnologias são de facto maravilhosas e permitem-nos fazer coisas incríveis, que é Sandra Amorim. Olá Sandra, bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada eu por estar aqui connosco e por partilhar um bocadinho da sua história e da história da sua filha Beatriz, que precisou de utilizar estas células estaminais. Eu creio que até foi no Banco da Bebé Vida o único caso até hoje em que de facto foi fundamental aplicar estas células. Portanto, Sandra, pedi-lhe que contasse um bocadinho a sua história, portanto, o momento em que toma a decisão de fazer a recolha, porque é que o decide e como é que isto vai ser de facto importante quando se apercebe durante o nascimento da Beatriz que ela nasce com uma paralisia. Sim. Como disse, nós ficámos a conhecer o diagnóstico da Beatriz logo, no momento, infelizmente, logo após o parto, porque a paralisia cerebral da Beatriz é uma paralisia cerebral que é provocada por uma asfixia no próprio parto. E, portanto, é seguida de uma paragem cardíaca com reanimação no bloco e, portanto, percebemos logo que as lesões eram graves. E tivemos logo o diagnóstico de paralisia cerebral. Para nós era a primeira filha, a Ana Beatriz foi a nossa primeira filha e portanto foi todo um mundo novo, não é? Um mundo de incertezas e de dúvidas, de medos. E portanto o que nós decidimos fazer foi começar a pesquisar e tentar perceber o que era a paralisia cerebral, o que é que nós podíamos fazer para ajudar a Beatriz a melhorar a sua condição. E, portanto, fizemos muitas pesquisas na altura. Pesquisámos terapias, pesquisámos tratamentos, enfim, procurámos aquilo que eu acho que todos os pais procuram nesta situação, que é tentar encontrar um milagre, não é? Mas já tinha Sandra, tinha feito a recolha neste momento do parto, já tinha tomado previamente a decisão de fazer a recolha das células do cordão umbilical, portanto, as células estaminais, certo? Sim, portanto nós tomámos essa decisão ainda durante a gravidez. Durante a gravidez tomámos essa decisão, contactámos a Bebé Vida, portanto recolhemos o kit, fizemos todo o procedimento até ao parto e levámos o kit para o parto e portanto foi possível, apesar de tudo e da complicação que foi o parto, foi possível fazer a recolha das células estaminais da Ana Beatriz durante o parto. E, portanto, como eu estava a dizer, nas pesquisas que fizemos, descobrimos que se estava a decorrer na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, um estudo que incluía crianças com paralisia cerebral e que consistia na infusão de células estaminais. E, portanto, estudámos um bocadinho, tentámos perceber também junto dos médicos do que é que se tratava, se havia alguma viabilidade, se havia efeitos secundários, se era seguro fazê-lo e começámos também alguns contactos com a própria Universidade de Duke na altura. Foi um processo relativamente rápido, a Universidade respondeu-nos com alguma brevidade, colocou-nos logo em contacto com a pessoa que estava responsável pelo estudo, que é a doutora Joanne Kurtzberg, e depois a partir daí foi reunir informação, relatórios médicos, relatórios da própria criopreservação para perceber se era possível integrar ou não o estudo face ao número de células. Em que vantagens, digamos assim, é que esta infusão das células estaminais poderia, teoricamente neste estudo, trazer para a condição da Ana Beatriz e que depois foi efetivamente a refletir, mas em teoria o que é que preconizava este ensaio? Bom, o ensaio consiste na infusão das células e pretende-se, o objetivo é que as células estaminais
permitam minorar aquilo que é as consequências das lesões neurológicas que estas crianças têm. E, portanto, nós tínhamos visto outros casos de outras crianças que tinham integrado este estudo e que tinham sentido muitas melhorias ao nível de tónus muscular. Muitas delas tinham paralisias cerebrais menos graves do que aquela que a Beatriz tem, infelizmente, e não tinham marcha e conseguiram andar. E, portanto, as melhorias poderiam ser a nível muscular, a nível de tónus, podiam ser também a nível de cognitivo. No caso da Beatriz acabou por ser muito mais a esse nível. Portanto, a Beatriz era um bebê e na altura nós estamos a falar, a Beatriz nasceu em dezembro de 2009. Em dezembro de 2008, e nós fizemos a primeira infusão em abril de 2010, portanto era muito pequenina. Mas era um bebê com tónus muito elevado, portanto, muito rígida, com muita dificuldade em mover-se, com uma irritabilidade muito grande, com muita dificuldade em alimentar-se, em consolar-se, em autoconsolar-se. Portanto, ela era um bebê com todas estas dificuldades e nós sentimos uma melhoria substancial a esse nível. Portanto, melhorou bastante o tónus, foi possível começar a fazer terapia convencional, começar a trabalhar, mesmo a terapia ocupacional, para que ela começasse a ter mais controle nos próprios movimentos. Teve uma grande melhoria mesmo na própria concentração, no consolo, na alimentação. Na alimentação também sentimos uma grande melhoria. Vocês fizeram 2 infusões, certo? Falou-me sobre isso. Sim, nós fizemos uma primeira infusão, como disse há pouco, em abril de 2010. A infusão foi feita numa quantidade que era, segundo aquilo que nos disseram, proporcional ao peso da Beatriz na altura e, portanto, a amostra permitiu que dessa infusão ainda ficassem células. Essas células ficaram no banco da Universidade de Duke e voltámos depois em janeiro de 2011 para fazer uma segunda infusão. De que forma é que isto fez efetivamente a diferença na vida da Ana Beatriz? Para quem nos esteja a ouvir, e este programa é assistido por muitas grávidas também, perceber porque é que este investimento, que no fundo é um investimento, pode fazer tanto a diferença, não é? Porque nós, de facto, quando vamos para o parto, não sabemos aquilo que nos espera, literalmente, não é? E a Sandra é a prova disso. Sim. Bom, a Beatriz era muito pequenina, não é? Quando nós decidimos e descobrimos, e ela descobrimos este estudo e ela integrou este estudo, era muito pequenina, era um bebê pequeno. Eu costumo dizer que nós nunca sabemos, ou nunca vamos saber como é que a Beatriz teria sido se não tivéssemos feito a infusão. Agora, na nossa perspectiva, enquanto pais, eu diria que nós estávamos numa situação muito complicada, as terapias convencionais não nos estavam a dar resposta, a Beatriz não dormia para explicar como era na prática. Portanto, a Beatriz tinha um tónus tão elevado, uma irritabilidade tão grande que não conseguia dormir, por exemplo. Portanto, nós passávamos noites com ela sem dormir, não se conseguia alimentar, tinha muita dificuldade alimentar, o que fazia com que o desenvolvimento dela também estivesse a ser posto em causa e nós sentimos uma melhoria substancial. Portanto, eu diria que, na nossa opinião, a infusão foi essencial nestes primeiros anos de vida da Beatriz. Claro. E também para esta harmonia familiar que é naturalmente fundamental, sim, até para depois vocês serem capazes de dar o vosso melhor à vossa filha, não é? Portanto, esta questão também conjuntural. Só mesmo para terminar a nossa conversa, Sandra, e agradecer muito o testemunho, a sua filha hoje tem 12 anos, certo? Vai fazer 12 em dezembro, fazer 12 anos. E é uma menina feliz, certo? É uma feliz, sim. Nós agora neste momento tivemos a oportunidade, aliás a Bebé Vida deu-nos essa oportunidade de podermos estar com a Joanne Kurtzberg, com a médica que liderou este estudo o ano passado. Sim. Ela esteve cá em Portugal e, portanto, tivemos a oportunidade de estar com ela novamente, já passado este tempo todo. E neste momento nós estamos, isto também para dar uma perspectiva de que estas terapias são importantes e nós neste momento estamos a analisar a possibilidade, porque ela nos disse que está neste momento a desenvolver um estudo da possibilidade de fazer infusão de células staminais dos irmãos.
E, portanto, a Ana Beatriz tem mais 2 irmãs, nós tivemos mais 2 filhas depois da Ana Beatriz, e estamos neste momento a analisar a possibilidade de poder voltar e integrar este estudo com a infusão de células da irmã, renovando aqui a esperança de que haja mais contributos para o desenvolvimento saudável e harmonioso da Ana Beatriz. Sim. Sandra, muito obrigada por este testemunho, por esta partilha que é muito inspiradora, e eu desejo do fundo do meu coração que esse estudo seja viável pela Ana Beatriz e por todas as crianças. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada, sim. Obrigada. Ora, e depois deste testemunho que nos dá que pensar, vamos também aqui refletir com um convidado que nós queríamos há muito tempo trazer aqui ao Filhos e Cadilhos, na rubrica Vou Contar Até 3.